Esse é um mapa que mostra o principal grupo de imigrantes de cada distrito português em 2024. Mas se eu te disser que em 2050, se as coisas continuarem como estão, o mapa de Portugal pode se transformar nisso, um país com maioria de imigrantes indianos. E se não acreditar, bom, esse gráfico representa a situação atual, mostrando a quantidade de imigrantes indianos que estão em Portugal atualmente. E essa é a quantidade de imigrantes que Portugal irá ter se os números continuarem como estão até 2050. O segundo grupo poderia ainda ser de brasileiros, já que atualmente já somos mais de 360 mil em Portugal. Inclusive, fizemos um vídeo exatamente sobre isso meses atrás. Mas agora a situação é diferente. E se Portugal estava antes com o processo de abrasileiramento, agora pode estar passando, talvez, por um processo de indianização. E se Portugal chegou às Índias no século XV, agora é hora da Índia chegar a Portugal no século XXI. Talvez você não saiba de maneira aprofundada, mas Portugal, em 1415, conquista Ceuta e cria um posto avançado no norte da África, o que dá início às grandes navegações portuguesas. Dali, em 1488, os portugueses atravessam o Cabo da Boa Esperança, gerando assim uma passagem para as Índias. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, e 7 anos depois, os portugueses tornam a região em uma colônia, tendo um vice-rei português na Índia. E eu estou mencionando toda essa história para você entender que Portugal e a Índia já têm uma história de longa data, e agora os indianos estão livremente entrando em Portugal. Vejam bem, em 2018 os indianos eram 24.550, esse número subiu para 26.074 na pandemia e disparou depois para 44 mil em 2023, sendo que anos antes, indianos quase não existiam no país. E se colocarmos as projeções de crescimento conservadoras para 2050, o gráfico se parece com isso, como eu mostrei anteriormente, já que à medida que os números crescem, eles tendem a ser exponenciais, seja pelo boca a boca de um imigrante com outro, ou simplesmente com as pessoas vendo Portugal como um bom destino. Foi exatamente o que aconteceu com os brasileiros. Em um ano, quase duplicamos a quantidade de imigrantes brasileiros em Portugal. É só olhar os números. No relatório de 2022, éramos um pouco mais de 200 mil em Portugal. E agora, mais de 368 mil. E a mesma coisa, de maneira exponencial, está acontecendo com os indianos, que chegam até Portugal por algumas razões. A primeira é histórica. Como eu disse anteriormente, Portugal chegou à Índia no final do século XV. Mas foi em 1510 que conquistaram Goa, que foi um dos centros do Império Português no Oriente. Depois, em 1559, ocuparam Damão e Dil, após batalhas contra os sultões locais. E aí, ocuparam esses e outros territórios até 1961, quando Portugal sai da Índia e, de acordo com a lei portuguesa, tem direito à nacionalidade os cidadãos nascidos nesses antigos territórios portugueses quando ainda eram de Portugal. Além disso, em 2021, Portugal e Índia assinaram um acordo sobre o recrutamento de cidadãos indianos para o trabalho em Portugal. Esse acordo estabelece procedimentos para a admissão de trabalhadores indianos em Portugal, permitindo que empregadores portugueses comuniquem ao Instituto de Emprego e Formação Profissional a intenção de contratar cidadãos indianos. E a terceira maneira era a partir da manifestação de interesse. Basicamente, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade poderia solicitar residência em Portugal após certo período no país. Nesse caso, muitos indianos se aproveitaram desse mecanismo para ter Portugal como um novo país, mas esse mecanismo foi extinto meses antes da publicação desse vídeo. E agora, apenas países que pertencem à CPLP, os países falantes da língua portuguesa, podem solicitar com mais facilidade uma autorização de residência em Portugal. É exatamente isso que ocorre com a maioria dos brasileiros, que vão para Portugal pela facilidade de entrada e da língua. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros em Portugal aumentou em níveis nunca antes vistos, seja pela insatisfação com a economia ou para ganhar mais no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 368 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior, porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas, que não dão nenhuma liberdade, diferente das contas globais, que permitem que brasileiros em mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma fácil, apenas utilizando o aplicativo da Nomad, que é uma conta global em dólar, que você pode utilizar o Pix para receber dinheiro ao redor do mundo, ou então um cartão de débito físico e virtual, que também será a solução onde quer que você esteja. E mais, enquanto o dólar turismo come 5,38% do seu dinheiro através do EF,
Pela Nômade, o IOF é de apenas 1,1%. Em 5 minutos você pode abrir sua conta na sua casa agora e, utilizando o cupom Capital Financeiro, ganhar até $40 de cashback. Para isso, é só utilizar o primeiro link da descrição ou o comentário fixado e tenha sua conta em dólar agora mesmo. Mas voltando ao vídeo, temos que entender como isso de fato afeta Portugal, e um dos maiores problemas é o aumento do preço dos imóveis. Com milhares de imigrantes chegando do Brasil e da Índia constantemente, os preços de imóveis entre 2019 e 2023 subiram cerca de 50%. Isso coloca Portugal como um dos países com a maior taxa de aumento nos preços de moradia entre os países desenvolvidos, superado apenas por poucos outros, como a Nova Zelândia. Incluso nisso está a relação entre o preço dos imóveis e a renda em Portugal, que é considerada baixa. Em termos de acessibilidade, Portugal apresenta uma das piores relações preço-renda da Europa, indicando que a capacidade dos residentes locais de adquirir imóveis está em declínio, devido ao aumento dos preços. De 2015 para cá, Portugal se destaca globalmente pelo ritmo acelerado desse indicador, impulsionado pela alta demanda de aluguel no curto prazo e pela especulação imobiliária. É por conta disso que um efeito bizarro é gerado. Em Portugal, milhares de pessoas estão deixando de viver em casas e apartamentos para viver em barracas nas regiões centrais, entre eles brasileiros, indianos e paquistaneses. E podemos ver o efeito dos preços nesse mapa. A inflação dos preços fez com que, em 2018, essas cidades portuguesas saíssem desses preços por metro quadrado para uma média desses preços em 2024. É claro que esses são preços médios. Em regiões mais centrais, pode haver um acréscimo de até 40%, com os valores ficando assim. Lisboa é definitivamente a cidade mais afetada. Além de ser a capital de Portugal, é onde a maioria dos imigrantes indianos procura moradia. A cidade tem um problema geográfico que limita o crescimento, por conta da desembocadura do rio Tejo e as diversas penínsulas que dificultam o crescimento da cidade, além das montanhas na parte norte de Lisboa. Isso, combinado com a falta de arranha-céus e prédios e a imensa imigração, faz com que Portugal tenha um grave problema no seu país. Diante do aumento da imigração indiana em Portugal, a gente precisa entender também como isso afeta o dia a dia e o futuro do país. Com mais imigrantes chegando, especialmente concentrados em Lisboa, os preços dos imóveis disparam, tornando o acesso à moradia um desafio cada vez maior. A cidade, ainda com as suas limitações geográficas, tem dificuldades de crescer de maneira organizada, e a falta de prédios altos só piora tudo. E além da pressão nos preços, essa mudança traz à tona as diferenças culturais. Apesar da longa história entre Portugal e Índia, as diferenças no jeito de viver podem gerar desconforto e até tensões entre as comunidades. É por isso que cada vez mais casos e casos de xenofobia aparecem nos jornais portugueses. E para Portugal passar bem essa fase, vai precisar investir em políticas que ajudem a integrar esses imigrantes, criando um ambiente de convivência mais equilibrado e respeitoso. Se isso for feito do jeito certo, essa indianização pode até virar uma oportunidade para enriquecer o país com novas culturas e, principalmente, com uma mão de obra mais jovem. E esse é o exato problema de imigração que Portugal vem enfrentando cada vez mais, com brasileiros e indianos escolhendo o país como um futuro de vida.